Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vestimenta do cristão, a lascívia e a vaidade, para que nós possamos recapitular aquilo que Cristo e que Deus tem para cada um de nós. Nós temos que entender o seguinte, que quando nós estamos nos caminhos do Senhor, nós entramos nos caminhos de Cristo, nós não podemos nos desviar, não podemos nos perder e nem voltar para trás. Nós temos que nos permanecer firmes e alicerçados. Quando nós trazemos uma palavra como essa, nós não vamos falar de usos e costumes, que é a saia, o terno e o paletó e a gravata. Nós vamos falar da palavra correspondente à vestimenta. Hoje nós temos algumas gerações que faz com que o perigo entre dentro da igreja. E nós estamos vivendo este perigo dentro da igreja. Por quê? As pessoas hoje elas usam algumas frases, né? O que é bonito é para se mostrar. Depende daquilo que você está mostrando, qual a intenção de mostrar e qual vai ser o resultado daquilo que você está mostrando para alguém. Quando nós estamos na igreja e no mundo espiritual, nós temos que prestar bem atenção. E outro movimento assustador nos dias de hoje, que imaginaríamos que ficaria para fora da igreja, mas nós estamos vendo isso dentro da igreja, é o corpo é meu, eu faço o que eu quero com ele. E não é bem assim. Se uma pessoa quer ser uma pessoa feminista, ela não tem como ser uma cristã. Porque uma feminista, ela defende pautas que vai totalmente contra a palavra e contra a Bíblia. Por que a feminista ela diz que ela é dona do corpo? Porque ela acha que o corpo é dela e ela pode abortar e matar uma criança. Só que se você chegar para a feminista e falar, o corpo é seu, mas a criança não está conectada no seu corpo. A criança é um corpo separado, que só apenas está dentro do seu corpo, não está no seu corpo. É a mesma coisa que você fala, tem um tumor aqui. O corpo é meu, maravilha, o tumor faz parte de você, vai, arranca o tumor. Você tem um tumor na perna, vai, arranca o tumor, depende do tumor, arranca a perna junto. Mas quando você fala de uma criança, ela não faz parte do seu corpo, ela é um corpo totalmente diferente, separado, que está somente dentro do seu corpo. Então quando você aborta, você não está mexendo no seu corpo, você está assassinando uma criança. Mas que não é a pregação de hoje. Então hoje, nós estamos vivendo um momento muito assustador correspondente à igreja, porque nós estamos no momento da liberalidade, nós estamos no momento da hipergraça e nós estamos no momento da inclusão. Então quer dizer, nós estamos trazendo o mundo para dentro da igreja e nós não estamos percebendo que essa mudança está fazendo com que a gente peque e erre diante de Deus. E quando nós analisamos a Bíblia, a pessoa, pastor, mas qual é o mal na minha vestimenta? Nenhuma. Desde que você saiba se portar decentemente, com modéstia e bom senso, tanto o homem contra a mulher. Por quê? No mundo espiritual, nós não vamos pagar o preço só pela roupa, se nós estamos usando de maneira errônea. Nós vamos pagar o preço pelo resultado que aquela roupa vai dar na vida de outras pessoas. Então hoje nós vamos aprender que o negócio com Cristo é muito mais embaixo do que as pessoas imaginam. É muito mais profundo do que as pessoas imaginam. Então o que é bonito é para se mostrar, depende do que você está mostrando, depende do que você acha bonito para ser mostrado, e depende daquilo que você está mostrando bonito, o que está sendo de resultado na vida das pessoas que estão olhando para o seu bonito. Então hoje nós vamos aprender, e voltando, nós não estamos falando de saia, paletó e cabelo, isso é uso de costumes, nós estamos falando de vestimenta, o traje da mulher e do homem de Deus. E não existe uma moda, não existe uma condição, o que existe é o coração de cada um conectado com o Espírito, amém? Antes de nós falarmos da traje, da vestimenta, da sensualidade, da lascívia, da vaidade, nós temos que lembrar de uma pessoa na Bíblia, a qual tinha um espírito aflorado sobre isso. Quem era? Jezebel. Todo mundo conhece e já ouviu falar sobre Jezabel. Se você quiser ler um pouco mais, leia 1 Reis e 2 Reis todo, você vai entender boa parte da história de Jezebel, quem era a Jezebel e como ela se portava na condição de Jezebel. Então, para nós conseguirmos chegar nesse ponto que nós vamos trazer a palavra hoje, nós precisamos falar um pouquinho dela. Vamos abrir as nossas Bíblias em livro de 2 Reis, capítulo 9, versículo 30. 2 Reis, capítulo 9, versículo 30. Jezebel era uma mulher que tinha poder na mão, além de perseguir o profeta, que não é a colocação de hoje, né? Perseguir os profetas de Deus, como perseguiu Elias, não é a colocação. Jezebel, ela sabia que ela tinha um poder, né? Não só como uma colocação de filha de rei, mas ela tinha o poder da sedução.
Então ela sabia que quando ela se ajeitava, se arrumava para lascívia, para sedução, para tentar conquistar, ela usava o corpo, ela usava a sensualidade, a sexualidade aflorada para poder seduzir os homens que ela conseguia seduzir. E para isso, ela se punha numa posição a qual ela conseguia realmente seduzir e conquistar os homens. Amém? Então, esse é o ponto predominante de Jezabel. Uma mulher, que ela andava e usava o seu corpo para a sedução, para a conquista. Então ela se arrumava, ela se produzia, ela se projetava, ela era o centro das atenções, ela gostava que os homens desejavam ela, queriam ficar com ela, queriam possuí-la, queriam tê-la, e ela usava tudo isso em prol de conquistar aquilo que ela queria. Então você já entende a colocação da Jezebel. 2 Reis, capítulo 9, versículo 30 em diante. 2 Reis, capítulo 9, versículo 30 em diante. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel soube, então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Veja que ela ficou sabendo que o rei chegou, e ela já logo se ajeitou, logo se arrumou, logo se emperequetou, logo se projetou, se ajeitou para seduzir ele. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: teve paz, Inri, que matou o seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-o daí abaixo. Lançaram-no abaixo e foram salpicados com o seu sangue, a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando ele, e havendo comido e bebido, disse: olhai para aquela maldita, e sepultai-a, porque é filha de rei. Foram para a sepultar, porém não acharam dela, senão o cadáver, a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber, e ele disse: esta é a palavra do Senhor, que falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: esta é Jezabel. Aqui é a morte dela. A morte dela foi profetizada através de Elias. Deus trouxe que ela seria morta, os animais comeriam da carne dela e ela seria esterco. Esterco porque o animal comeu, depois defeca e ela virou esterco. Amém? Modo de se dizer. Mas leiam a Bíblia. É bom vocês lerem texto e contexto, que eu não posso trazer a história dela aqui, não, vou ficar uns 5 dias para falar. Quando nós falamos de Jezabel, você vê, ela era uma mulher que ela tinha o poder de persuasão, de seduzir. A mulher, ela pode ser bonita, o homem pode ser bonito, a mulher pode ser atraente, o homem pode ser atraente, não há pecado nenhum, porque é Deus que faz o mais bonito, o mais feio, o mais gordo, o mais magro, o mais alto, o mais baixo. O erro da raça humana perante Deus é quando a mulher e o homem começam a entender que usar o corpo começa a ser aquilo que ele tem como uma arma, ou ela tem como uma arma. O corpo é a sedução, é a sensualidade, é a sexualidade aflorada, é a lascívia. Então tudo isso Jezebel tinha numa só pessoa. Ela tinha tudo isso. Tanto é que ela, quando soube que ele estava chegando, o que ela fez? Ela foi lá, se pintou, se ajeitou, colocou aquela roupa, se projetou, foi lá na janela e se jogando, lançando perfume para cima dele, usando o seu corpo para a sedução. Mas ali ele já não tinha mais nenhum interesse nela e acabou acontecendo o que aconteceu com Jezebel. Então quando nós falamos de Jezebel, biblicamente, assim, quando você fala de Sodoma e Gomorra para prostituição, a Jezebel é um ponto de referência que um homem e uma mulher não devem seguir. Mas Jezebel era mulher, a mesma coisa hoje. A igreja não é feita só de mulher, é feita de homem também. E hoje nós estamos vendo os homens, muitas vezes, se deixando levar por esse algo que acha que é o poderio, que é o corpo para você usar e se colocar. Porque existem 2 pontos predominantes nos dias de hoje. Existe a pessoa que ela se porta normal. Existe a mulher vulgar, o homem vulgar. Tem mulher que ela acha
que ela é empoderada, andando pelada, andando de shortinho, andando com barriga de fora, com decote, quase nua, ela acha que é empoderada, mas isso é uma vulgaridade, é a mulher se rebaixando, a mulher se denegrindo, a mulher se colocando na posição a qual nem homem vai dar valor para ela, porque que homem vai querer namorar e casar sério com uma mulher que se porta assim, com uma jovem ou com uma pessoa que se põe nessa condição? E a mulher que se põe nessa condição, ela tem um interesse na mente dela, ela tem um algo na cabeça dela, ela sabe que ela tem um corpo, ela sabe que aquele corpo projeta, e ela sabe que ela se torna o centro das atenções, então não há inocência, não importa a idade. E muitos erros da sensualidade vêm das mães, porque a criança tem 6, 7, 8 anos de idade, a mãe fala, nossa que bonitinho, já tem corpinho, olha, já é bonitinha, já é linda, olha, já está nascendo o corpinho, e a mãe já começa a produzir a menina como se fosse uma jovem, uma adolescente mais velha, a qual se produz numa condição a qual, se a criança não está para brincar, ela não está ali para se divertir, a mãe já se produz para a criança chamar a atenção. A mãe às vezes é inocente, porque Satanás cegou os olhos da mãe, mas a mãe se torna tropeço para o próprio filho. É que nem você pega no carnaval, você pega teu filho de 7, 8 anos, leva para matinê no carnaval, pastor, qual é o mal desse? Tudo bem, você acha que na matinê não tem mal nenhum, mas quando seu filho, sua filha tiver com 15, 16 anos, vai querer ir para o baile da noite, vai lá você brigar, sendo que você que deu para ele. Você dá o chocolate, depois não quer que come chocolate, você dá o doce de leite, depois não quer que dá o doce de leite, você dá para provar o que é gostoso, depois não quer que ele curte. Então Jezebel era uma mulher que ela tinha noção, que ela tinha um poder, e que o corpo dela, ela podia seduzir, ela podia chamar atenção, ela podia conquistar. E não é só Jezebel. Quem derrubou Sansão? A Bíblia não diz que Dalila era um tribufu, diz? Diz? Dalila era uma mulher? E ela usou a sua beleza para seduzir quem? Não podemos falar de Betseba, porque Betseba não tinha intenção. Foi Davi que viu ela nem tinha visto o rei. Diferente. Betseba era bonita, sensual, mas não foi ela que ficou lá para o rei. Pelo contrário, ela nem viu o rei que viu ela. Agora Dalila e Jezabel não. Elas seduziam, elas se projetavam. Pastor, mas Jezebel é lei. O que nós estamos falando de Jezebel? Nós somos a igreja de Cristo. É aí que começa a fazer a associação como referência para o mal. Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. A palavra é clara. Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. A palavra é muito clara. Tendo, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Quando você vem aqui em Apocalipse, Jesus está falando no livro de Apocalipse, um alerta da igreja de Tiatira. Ele está dizendo, vocês têm vários pontos a favor, só que você tem Jezebel em cima do seu púlpito, uma mulher, Jezebel morreu, reencarnou e voltou? Não, Jesus está comparando aquela mulher sensual, da prostituição, da sedução, da lascívia, com a mesma Jezabel lá de trás. Ele associa o modus operandi das duas iguais. Então ele coloca o nome nas duas, porque Jezabel ficou como referência do mal na Bíblia, Saul ficou como referência do mal na Bíblia, Dalila ficou como referência do mal da Bíblia. Essas pessoas não ficaram como referências boas. Então quando Jesus vê a mulher na igreja se projetando, a mulher na igreja se auto-colocando numa condição de querer ter a lascívia, ser o centro da atenção, ser a sedutora, ser a bonitona, a gostosona, assim nessa condição, Jesus a classifica como Jezebel. Não é eu, é a Bíblia. Jesus podia falar qualquer coisa desta mulher, mas ele põe ela na mesma condição de Jezabel, na mesma estrutura e na mesma base que Jezabel tinha e fazia. Isso não se limita só às mulheres, os homens também. Nós temos que estar muito vigilantes naquilo que nós não podemos querer achar que vamos usar o nosso corpo para que nós possamos ser o centro das atenções, querer expor o nosso corpo para que as pessoas venham nos desejar, para que nós possamos chegar, tudo bonitão, paquitão, rebolando, toda bonitona, todo mundo olhando, você fala, nossa, abalei Bangu, você viu, cheguei, as minas olhou, os minos olhou, está todo mundo babando. Tudo isso é pecado diante de Deus.
dentro e fora da igreja. Nós temos que entender que quando a gente vem para Cristo e se entrega e abre o coração, esse corpo já não pertence mais a nós. Por isso que eu falo que uma feminista não tem como ser cristã. Porque ela fala que o corpo é dela e a Bíblia fala que não. E você sabia que tem várias pastoras hoje feministas? Como tem crentes esquerdistas. Não estou falando de política. Eu estou falando de ideologia. A esquerda tem uma ideologia. E a direita tem outra ideologia. Esquece o político. Como um crente pode ser esquerdista e fazer parte da ideologia de esquerda? Vocês deviam pesquisar. Então é isso que a Bíblia está dizendo. Nós não podemos nos associar naquilo que defende como regra de fé e prática totalmente os princípios contrários aos princípios de Deus. Porque o corpo não pertence a nós. Nós não podemos usar o nosso corpo e projetar como o corpo de meretriz. Então nós olhamos para o mundo, nós temos as minas do funk. Como pode uma irmã da igreja, lá no seu TikTok, não, TikTok é do inferno, lá no seu Instagram, querendo dançar funkinho e chega na igreja e quer louvar a Deus. Ou você serve ao diabo ou serve a Deus, os dois não tem como. É uma mulher de Deus, é uma jovem de Deus. Não provém. Como é que uma irmã da igreja ela quer ser igual a vestimenta de uma piriguete? A piriguete está no mundo. Nós não temos que nos vestir como ela. Nós temos que nos colocar com pudor, decência, modéstia e bom senso diante da palavra do nosso Deus. Porque os nossos membros não é de meretriz, nossos membros não é para copiar as mulheres do funk, as mulheres do pagode, não é para copiar as piriguetes, as prostitutas que se expõem aí fora para ser o centro das atenções e as seduções. O nosso corpo, o nosso membro é para Deus, é para Cristo, é para Jesus. Olha o que a palavra diz para nós, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 em diante. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Entendeu? É o automático de cada um. Tudo é lícito, tudo eu posso, mas nem tudo me edifica, nem tudo me fortalece. Então tem coisas que se eu quiser fazer eu faço. Deus não vai proibir, não vai descer relâmpago, fogo do céu. Mas tem coisas que eu tenho ciência, que se eu fizer, vai me prejudicar espiritualmente. Então nós temos a liberdade de viver como quer, se vestir como quer, falar como quer, fazer o que quer. Mas quando nós conhecemos a palavra, a gente entende que no mundo espiritual, aquilo não convém, aquilo não edifica, aquilo não ajuda, aquilo só vai nos prejudicar. Então ele fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para o alimento, mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis que o nosso corpo são membros de Cristo, e eu porventura tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Bate palmas para Jesus. Fala, Deus, para este povo aprender. Isso é Deus. O nosso corpo não é para a impureza, o nosso corpo não é para o pecado, o membro do nosso corpo não é para a iniquidade, não é para a transgressão. E nós por um acaso vamos pegar o nosso corpo para fazer igual o corpo do funk, igual o corpo da meretriz, o corpo da prostituta, o corpo da piriguete? Obviamente que não. Não. Eu não entendo. Se você chegar lá no funk e falar para as mulheres do funk se trajar decentemente como uma mulher de Deus, uma crente de Deus, ela não se traja, ela não vai mudar, porque ela defende a ideologia do crente, do funk. Agora, porque nós, jovens da igreja, queremos nos trajar como elas, mudando a ideologia de Cristo que está sobre você para te salvar? Mulher nenhuma do funk vai querer usar uma traje decente, principalmente quando está no funk. E por que se elas não cedem à regra de Cristo, você que é da igreja quer seguir a regra do diabo? Abre os olhos
Porque a persuasão de Satanás está muito mais forte na vida da igreja do que o próprio Jesus está conseguindo ter. Porque Satanás, ele empurra, ele seduz, ele põe goela abaixo. Deus dá o livre-arbítrio e fala: quer? Amém. Não quer? Amém também. Abre os olhos, igreja. Então nós temos que prestar atenção hoje. As meninas do funk não vão parar de vestir a roupa do funk. Você sabe o que eu estou falando? Você sabe o que é a roupa do funk? É um shortinho desse tamanhinho, né? Aparecendo tudo. Você não vai entrar em mérito de roupa, porque eu não estou pregando os costumes, eu estou pregando um ponto predominante. Porque quando você vai no YouTube hoje, tem essas mulheres que se dizem pastora, tem até nomes vulgares do mundo que chamam elas. Vocês deviam pesquisar mais. E não é isolado. A coisa polvorizou. A coisa está grande. E nós não podemos nos deixar levar. Antes nós tínhamos duas. Meu Deus, a minha missão está dobrando. Levantei essa madrugada, eu tenho que orar 1 hora a mais. Sempre que orar. Por quê? Primeiramente, eu tinha uma missão de pegar a igreja e não deixar se contaminar com o mundo. Agora eu tenho que pegar a igreja, tenho duas missões, né? Não deixar você se contaminar com o mundo e nem se contaminar com um crente falso. É duas missões. Você chega na escola e fala assim: ô professora, você deu uma matéria para o meu filho lá que não condiz com a realidade, não. Você está aí para ensinar, educar eu educo em casa. Mas o que tem? O que tem que eu sou cristão? Mas tem tantas mulheres aqui, tantas mães e professora que é cristã e não vê nada de errado, está vendo aí? As pessoas baseiam a gente no povo errado. Fala, tem, filho, mas nem tudo que reluz é ouro. Eu não sou eles e eles não sou eu. Vem falar que meu filho é menino, que ele é homem, isso vai, eu vou descer o chicote em vocês. Meu filho é homem, nasceu homem, e até o momento que eu conseguir controlar ele, ele vai entender que é homem. Porque eu não estou obrigando meu filho a ser homem, ele é um homem, ele nasceu homem. Você vem com esse papo furado que ele não é homem nem mulher, ele escolhe o que ele vai ser, eu vou fechar essa escola de vocês aí, vocês vão ver só. Você está aqui para ensinar, educar, educo eu em casa. Sabe o que ela vira? Até entendo, mas só por causa que você é crente, tem um monte de professora crente e mãe crente que fala que não tem nada a ver. Você entendeu como é que é? Então eu tenho que ter uma missão dobrada. Nós precisamos nos defender do mundo e nos defender dos crentes falsos. Nós não podemos cair na armadilha do mundo e não podemos cair na armadilha do crente falso. Porque você acha que o certo vira referência? Não. O que vira referência é o falso. Porque o certo ninguém quer obedecer, são poucos o que querem. Então como é que você vai ter referência se poucos vão seguir? Pega o falso que a maioria quer seguir e usa como referência. Mas nós não vamos nos persuadir, nós não vamos nos corromper, porque o que habita em nós não é o diabo, o que habita em nós é o Espírito Santo de Deus. E Ele conduz, Ele guia, Ele nos deu a convicção, e é daqui para o reino, é daqui para o céu. Nós não estamos para copiar homens e mulheres em Cristo Jesus. Porque Paulo fala em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores. E boa parte que nós vamos pregar aqui hoje, foi Ele que deixou para nós, usado pelo Espírito. Amém, igreja? Você entendeu? Lá na lei, lá atrás, né, no processo, tinha Jezebel, amém? Lê os livros de 1ª e 2ª Reis, você vai entender o que ela era. Aí quando você vem aqui na igreja, você vê que Jesus, ele enxerga dentro da igreja várias mulheres fazendo a mesma coisa que Jezebel, amém? E ele diz que ele vai condenar a igreja inteira se não tirar Jezebel de lá. Ele vai condenar a igreja inteira de Tiatira no inferno. Tenho, porém, contra ti, que vocês toleram Jezebel aí nesses púlpitos e dentro dessa igreja. Ou tira, ou eu venho contra vocês e vou lançar Tiatira todinha para o inferno. Abre os olhos. Se o pecado de sermos como Jezebel não é tão pesado, porque Jesus, ele tira a salvação da igreja inteira. Abram os olhos. Amém, igreja? Pastor, qual é a alerta para nós, homens e mulheres da igreja, conforme a regra da vestimenta? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9.
1 Timóteo 2,9. Todos acharam? Da mesma sorte que as mulheres em trajem. Cadê a igreja? Em traje. Se atavi com modéstia e bom. Não com cabeleira frisadas, ou ouro, ou pérolas, ou vestiário dispenjoso. Porém com boas obras, como é próprio a mulheres que professam ser. Bate palmas para Jesus. Fala Deus para este povo aprender. Oh glória, isso é Deus. Amém? Tanto a mulher como o homem de Deus, a Bíblia é clara, se atavie com modéstia e bom senso e decência. Então da nossa vestimenta tem que haver uma modéstia, na nossa vestimenta tem que haver uma decência, na nossa vestimenta tem que haver bom senso. Não importa se nós somos mulheres, não importa se nós somos homens, se nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, Ele vai nos constranger, Ele vai nos constranger, Ele vai nos mostrar até em momentos que nós somos vergonhosos. É como você pega uma mulher, você é uma mulher cristã, de repente você sai na rua, você vê os homens te olhando, te observando com a roupa que você está, o Espírito te constrange, você se sente envergonhada, e daquele momento em diante você fala: o quê? Eu não vou usar mais essa roupa. Esse é o Espírito nos constrangendo, essa é a palavra nos trazendo no coração a modéstia, a bom senso diante de nós, diante da presença do nosso Deus. Então eu não vou falar para você que a saia, ou paletó, ou terno resolve. Quando fala de saia do uso e costumes, é um ponto que soma para as mulheres, porque a saia esconde praticamente todas as suas partes, e aí acaba eliminando a ocasião dela gerar um pecado em sua vida. Mas eu não vou poder aplicar os costumes como já aplicamos, isso aí só deu dor de cabeça para nós. Então a Bíblia diz, da mesma sorte que as mulheres em traje decente. Se você perguntar para uma piriguete o que é um traje decente, adivinha que roupa que ela vai apresentar para você? Porque para a piriguete aquilo é decente. Se você perguntar para uma mulher do funk, uma jovem do funk, o que é decente, ela vai chegar a dizer que aquela roupa é decente para ela. Agora, para uma mulher que tem o Espírito de Deus habitando nela, ela vai entender o que é decência, modéstia e bom senso. Se Deus alertasse num ponto, volta lá, fazendo um favor. Da mesma sorte que as mulheres em trajem, um ponto. Se atavie com 2 pontos. E bom? Irmão, o filtro é forte. O filtro é forte. E o homem também. Deu para entender? Então a mulher de Deus deve se ataviar, o homem de Deus deve se ataviar com modéstia, com decência e bom senso. Amém? Porque se nós nos ataviarmos como as pessoas do mundo, ou como as crentes evangélicas falsos, evangélicos falsos, nós vamos pecar diante de Deus, nas nossas vestimentas. E não é só pecar pela vestimenta, você vai ver muito mais do que a sua vestimenta, sendo errônea diante de Deus, vai ocasionar na sua vida espiritual, com coisas que você não tem nem noção que está ocasionando, e no dia do juízo final, vai estar anotado no livro da vida, e você vai pagar preço alto. Olha o que ele fala em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3. 1 Pedro 3:3. Não seja, acharam? Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouros e aparatos de vestiário. Deu para entender? A esposa deve ganhar o seu marido com o coração, não com sedução. Isso não quer dizer que a mulher vai ter que ficar engordurada cheirando peixe. Não é isso que nós estamos falando. Não seja o que chama a atenção do seu marido com o que é seu exterior. Não adianta você querer ir na academia malhar para ficar toda empinadinha, toda durinha, para chamar a atenção do seu marido com o seu corpo. Porque quando você chama a atenção do homem ou do seu marido para o seu corpo, você está desconectando a visão dele para o seu coração. Então não usa desta arma que Jezebel usava para seduzir e conquistar o seu marido. Não use dessa arma para seduzir e conquistar o seu namorado. Não use dessa arma para seduzir e conquistar o seu noivo. Não use dessa arma para seduzir e conquistar um homem ou uma mulher que você queira.
Homem na condição da mulher se ataviar assim, e homem arrumar uma mulher na condição dele também se ataviar escandalosamente. É o coração que conquista, é o coração que ganha, não é a minha beleza. Nós temos que abrir muitos olhos naquilo que o mundo está fazendo como sedução, e que nós não podemos nos deixar levar. Então uma mulher de Deus, ela deve se ataviar, um homem de Deus, ele deve se ataviar com modéstia e bom senso. Com modéstia e bom senso. Nós não podemos sair por aí imitando as coisas do mundo, querendo se vestir igual as mulheres e os homens do mundo, e muito menos seguir as modas dos evangélicos falsos, dos crentes falsos. Nós não seguimos a moda do mundo. A nossa pátria não é no mundo, nossa pátria nós esperamos, ela vem do Senhor. O corpo não pertence mais a nós. Pastor, o corpo é meu, eu me visto como eu quero, eu ponho a roupa que eu quero, amém. Essa palavra não é para o ímpio, para o pecador. Essa palavra não é para quem não tem o Espírito de Deus e não tem um pensamento conectado. Essa palavra é para quem quer servir a Deus, quem quer servir a Cristo. Olha o que ele fala, Romanos capítulo 6, versículo 13. Romanos 6, 13. Nem ofereceis cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas ofereceis a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de... Está aqui. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. O nosso corpo, a partir do momento que nos entregamos para Cristo, tiramos o pecado, somos batizados, nascemos do Espírito, o corpo nosso já não pertence mais a nós. Não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então ele fala, nem ofereçais cada um membro do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas ofereçais a Deus. Então não ofereça as suas pernas, se você acha elas bonitas e torneadas, sendo de homem ou de mulher, para iniquidade. Não ofereça a sua barriguinha, se você acha tanquinho, homem ou mulher, para iniquidade. Não queira pegar os seus seios ou o seu peitoral e oferecer para iniquidade. Não queira pegar o volume ou as marcas das suas partes íntimas e querer usar para iniquidade. Não queira usar a tua boca para iniquidade, a sensualidade para a vaidade. Pegue o teu corpo, os membros do teu corpo, use para como se fosse ressurreto em adoração, glorificar, exaltar, engrandecer ao nosso Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. Outrora nós éramos instrumentos do diabo, chamariz das trevas. Hoje nós somos instrumentos de Deus, nós somos a luz em Cristo Jesus. Olha o que a palavra diz em Romanos capítulo 6, versículo 16 em diante. Não sabeis que aquele a quem vos ofereçais como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos? Você tem noção do que é essa palavra, irmão? Você tem noção? Você que está na live aí também, presta bem atenção. Evangelho de João 8,44, já nós vamos voltar aqui. Opa, vai falar mesmo. Evangelho de João 8,44. Vós sois do que é o vosso e querem satisfazer os. Entendeu? Satisfaz os desejos do diabo, é filho? Satisfaz os desejos do diabo, se torna servo do. Romanos 6,16, voltando lá. Romanos 6,16. Não sabeis que aquele a quem vós ofereceis como servos para o quê? Para o quê? Desse mesmo a quem obedeceis sois. A menina vai para o funk. Ela põe aquele shortinho, aquela roupinha, quase sem roupa, e vai lá dançar no funk, aquelas coisas malucas lá. Amém? Ela está prestando obediência a quem? A quem? E a Bíblia está dizendo que ela é serva de quem? A mulher vai na academia com aquela roupa, não sei, não quero entrar em méritos, não é usos e costumes, e fica lá na frente dos... Está satisfazendo os desejos de quem? E ela é serva de quem? A piriguete anda na rua que é só misericórdia, amém?
Está satisfazendo os desejos de quem? É serva de quem? A palavra é clara, não sabeis, se não sabe fica sabendo, pelo amor de Deus, não sabeis que aquele que vos ofereçais como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos. Então se eu me propor a ser obediente ao pecado, à iniquidade, às coisas do mundo, às transgressões do mundo, não adianta eu vir para a igreja dizer que eu sou servo de Deus, porque pela obediência do diabo eu me torno servo e serva, filho e filho do diabo. Eu tenho que obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus, porque quando eu presto obediência a Deus e a sua palavra, através de Cristo para nós como igreja nos dias de hoje, a Bíblia diz que eu sou servo e serva de Deus, servo e serva de Cristo, nosso Deus Altíssimo, para a glória do nosso Pai. Bate palmas para Jesus, fala a Deus, oh glória a Deus. E ele é muito forte, não sabeis que aquele a quem vos ofereçais como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para, está vendo? Seja do diabo, servos do diabo, obediente ao diabo, ou da obediência para servos de Deus. E no 17, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma da doutrina a qual fostes entregue, e uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceis os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim hoje ofereçais agora os vossos membros para servirem a justiça, para a santificação. Bate palmas para Jesus. Amém? Éramos escravos do pecado. Oferecíamos o corpo para o pecado, do mal para o mal, mas hoje nós somos servos e servas de Cristo, e oferecemos os nossos corpos, e os membros dos nossos corpos, para a justiça de Deus. Olha o que ele fala em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, 1 Coríntios 6, 19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai ao nosso Deus em vosso corpo. O corpo é meu, faço o que eu quero. Se você está no mundo, a partir do momento que você vira um cristão, uma cristã, um servo e uma serva de Deus de verdade, abre o coração e deixa o Espírito de Deus habitar em você, segundo o processo espiritual, esse corpo já não pertence mais a você, nem a mim. A palavra é muito clara. O nosso corpo se torna templo do Espírito, porque nós fomos comprados por preço. E agora nós temos que glorificar a Deus nesse corpo, e não as coisas das trevas e as coisas do diabo. Então ele é muito forte. Vamos lá, volta no 19. Ele é muito forte. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Você imagina o santuário do Espírito Santo, o Espírito Santo habitando, e a jovem evangélica andando com a roupinha do funk, fazendo TikTok. Não tem como, meu irmão, não condiz com a realidade. Não condiz com a realidade. Abre os olhos, igreja. As pessoas estão cada vez mais longe de Cristo. A igreja era para aproximar a Cristo, mas a igreja está mais longe. Veja que Jesus ele vai condenar Tiatira todinha, porque não tiraram Jezebel do púlpito, não querem tirar. Colocaram um monte de mulher para pastorear e até hoje não tem base bíblica que a mulher é autorizada a ser pastora na igreja de Cristo. Na igreja do homem ela pode ser o que for, mas na igreja de Cristo não. Isso não é machismo, não é feminismo, isso é a palavra de Deus para cada um de nós. A gente tem que fortalecer muito o nosso coração para nós servirmos a Cristo de verdade. Amém? Agora, nós falamos da vestimenta. Então quer dizer
que se eu usar uma roupa que não é legal, escandalosa, eu vou pecar diante de Deus? Sim. Agora vai muito mais além do que você imagina. Por que vai além do que você imagina? Você tem que conhecer, por isso que eu falo, igreja, nós precisamos conhecer o mundo espiritual. Nós temos que parar com esse negócio de rosinha, chavinha, que isso não faz parte do mundo espiritual de Deus, faz parte do diabo. Nós temos que nos aprofundar. Presta bem atenção, certo? Só para você entender uma cena simples. A mulher, ela sai, a jovem, ela sai para a rua com a roupa do funk, amém? E vai lá para o funk, com aquele shortinho, com aquela roupinha, e ela está andando. Me fala uma coisa, quantos rapazes vão olhar para ela e vão assobiar? São poucos ou são muitos? Poucos ou muitos? Só que naquele momento que aquele rapaz olha para ela e assobia, ele só olhou, assobiou, ou a mente dele já maquinou alguma coisa com ela? Amém? Olha o que a Bíblia diz, em livro de Mateus, capítulo 5, versículo 27. Mateus 5, 27. Ouvides que foi dito, não adultere? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou? Então, se um homem olhar para uma mulher com intenção impura no coração, e ele é casado, a Bíblia diz que ele adultera. Se ele é solteiro, a Bíblia diz que ele fornica com ela. Amém? Amém? Então tudo bem, você está lá quase nua, quase desnuda, igual a irmã do funk, igual a mulher, a jovem do funk, você está igual a piriguete, você está com aquelas roupas que é só misericórdia, o homem te olha, o homem te deseja, o homem te quer, o homem tenta até muitas vezes te conquistar e te pegar, e você acha que aquilo é legal, aquilo é bonito, mas a Bíblia está dizendo que se aquele homem é casado, é solteiro, e ele te desejou num pensamento, ele tanto adultera ou como fornica com você. Amém? Pastor, a culpa é dele, é ele que está fazendo, não eu. Concordo com você, ele vai pagar pelo pecado dele, mas você vai pagar porque você virou tropeço dele. Qualquer homem que olhar para você, te desejar, porque você está escandalosamente vestida, ou qualquer mulher que olhar para o homem, porque você está escandalosamente vestido, e ele te desejar sexualmente no pensamento, se aquele homem ou aquela mulher é casado, ele entra em um adultério espiritual, não é para divórcio, é um espiritual, e se eles são solteiros, eles vão entrar em fornicação com pensamento em você. A Bíblia diz claramente que é um pecado gerado. Sim, a pessoa te desejou, mas ela te desejou porque você está totalmente com a tua estrutura à mostra, apostas na lascívia, na sensualidade, se produzindo, se projetando. E aí você torna tropeço. Uma parábola simples. Pega uma mulher, uma jovem, de biquíni na praia, deita lá de bruço, tomando um sol, e manda passar 20 homens atrás dela. Quantos vão olhar para ela? E quantos vão desejar ela? Todos pecam, amém? Mas quem for o tropeço? Para haver um tropeço tem que haver uma pedra. Que a pedra seja o mundo tropeçando no mundo. Que a pedra não venha a ser a cristã, a mulher que se diz de Deus. Deixe que a mulher do mundo seja a pedra de tropeço para os homens do mundo. Agora a mulher de Deus ser pedra de tropeço para os homens do mundo, e muitas vezes por homens que estão na igreja. Deixe que os homens do mundo sejam tropeço para as mulheres do mundo. Agora um homem de Deus ser uma pedra como tropeço para as mulheres do mundo, como as mulheres da igreja. Olha o que a palavra diz em livro de Mateus, capítulo 18, versículo 6. Mateus 18, 6. Olha o que a palavra diz. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que crê em mim, é melhor que lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha escândalos, mas ai do homem ou da mulher pelo qual o escândalo ou o tropeço vem. Bate palmas para Jesus.
ai daquele, ai daquela, que fizer um pequenino, uma pequenina do Senhor tropeçar. Melhor você pegar uma pedra pesada, amarrar no pescoço e se jogar na profundeza do mar e morrer afogado e ficar por lá mesmo, do que no dia do juízo final, o livro ser aberto e ver que a mulher que estava na igreja, ela foi tropeço na vida de muitos homens, pelas vestimentas escandalosas que ela vestia, e os homens a desejavam. E a mesma coisa o homem, nos dias de hoje. Principalmente os, como é que chama lá, bodyboard, como é que chama esses homens aí, que é tudo, que põe aquelas camisetinhas, chega lá, com o tanquinho. Abre os olhos, igreja. Tem um ditado que o povo fala, o Brasil não é para amadores, né? E a igreja de Cristo não é para amadores não, irmão. Você tem noção, a tua roupa não importa. O problema é a tua sensualidade, a sua lascívia. Usar, projetar. Presta atenção. Você chega numa praia, está um homem de sunga, vem vindo 3, 2 mulheres, 4 mulheres, o que ele faz? Ele ajeita a sunga, ele dá aquela ajeitada e já enche o peito. Você entendeu? Tudo isso está na mente, é pecado. A mulher é a mesma coisa. A menina está lá batendo um papo, vê uns 4 boizinhos, 5 boizinhos, ela já ajeita o sutiã, a parte do biquíni, dá aquela ajeitadinha. Tudo isso é a mente de Jezebel. Está usando o corpo para a lascívia, para o quê? A senso. Ah, pastor, eu não posso ir na praia. Quem está falando isso? Agora, você precisa usar biquíni? Você precisa estar pelada como se fosse uma calcinha, um sutiã? Não é um biquíni? É a mesma coisa. Você precisa disso? É necessário, principalmente, né? Entrar em mérito todo mundo, mas ainda casada, é necessário isso? Ser uma mulher cristã, uma mulher de Deus. Pastor, quer dizer que eu não vou para a praia, posso? Você precisa ficar de sunga? Sunga é uma cueca, irmão. Você precisa ficar com a tua mulher do lado achando, vai se converter. Você vai fazer um homem tropeçar, ele vai pagar pelo pecado dele, porque te desejou. Mas na conexão espiritual, a palavra é clara. Ele tropeçou em quem? No fulano, na fulana. Por quê? Desejou. Como é que eles estavam? Aí eu quero ver abrir o filme, você lá todo empinadinho, de calcinha e sutiã, de cuequinha na praia, pensando que é o Paquito e a Paquita de Cristo, jogando a franja, dizendo glória a Deus. Quero ver escapar do julgamento no dia do juízo final. Vamos para a praia? Vamos para a praia. Se a tua vida decentemente, põe uma bermuda, põe aquela camisa, não vai entrar em mérito de roupa, vai com o que você achar melhor. Estou pregando a palavra, se o Espírito está em você, ele vai te guiar, ele vai te conduzir, ele vai te mostrar, ele vai te falar. Aleluias. Então a palavra está indo muito além do que a vestimenta, está indo muito além do que a roupa, está indo muito além do que a gente veste, porque qual é o resultado? Se eu vestir e me ataviar indecentemente, sem modéstia, sem bom senso e sem pudor, eu já peco contra Deus. E qualquer homem, qualquer mulher que olhar para mim e me desejar na condição de que eu estou com uma vestimenta, né, totalmente pecaminosa, e estou me sensualizando, eu estou lançando a minha lascívia, a minha sensualidade, a minha vaidade, para poder projetar. Qualquer homem e mulher que me desejar, seja casado, adultera, seja solteiro, fornica. Você está preparado e preparada para acertar com Deus essa conta por causa de andar com a roupa escandalosa igual a pessoa e a mulher do mundo anda? Ou o homem do mundo anda? Deixa, pastor, que eu vou acertar a conta com Deus. Você está pensando que você é o quê? O Lula, que senta numa coisinha de boteca e vai resolver a guerra da Ucrânia? Não foi o que ele falou? Tomando uma cervejinha eu resolvo a guerra da Ucrânia e da Rússia? Papo furado. Você acha que você vai sentar na rodinha com Deus e vai acertar as contas com Ele? Nem alma para dar para Cristo você vai ter para acertar, quanto mais o que você vai ter para oferecer. A gente tem que abrir muito nossos olhos. Olha o que a palavra diz para nós sobre a nossa tal liberdade. Pastor, mas nós somos crentes, nós somos evangélicos, nós somos livres, a gente pode fazer o que a gente quer. Tome cuidado. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9 em diante. Vede, porém,
que essa vossa liberdade não venha a ser de algum modo tropeço para... Opa! Entendeu? Olha o tropeço. Vede, porém, que essa vossa liberdade não venha a ser de algum modo tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir, que é dotado do saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Assim, por causa do seu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhe a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha se escandalizá-lo. Viu? Eu vou dar continuidade para você entender o outro golpe espiritual que você dá em você mesmo. Romanos 14, 21. Para fazer sentido e a gente já volta. Romanos 14, 21. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas me... 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 29, presta atenção. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 29. Consciência digo, não a tua própria. Se você ler texto e contexto, no dia do julgamento, seremos julgados conforme a consciência, não a nossa própria. Mas a do outro, pois que haver de ser julgado a minha liberdade pela consciência alheia. Quando a gente volta em 1 Coríntios 8, 9 em diante, o que ele fala? Tome cuidado com essa sua liberdade, não venha de algum modo ser tropeço para os fracos. Porque o fraco vê você, que está na igreja, conhece a palavra, praticando, vivendo, participando daquilo, ele vai entender que pode, porque se ela está na igreja faz, não quer dizer que Deus libera. Se ele está na igreja e faz, quer dizer que Deus libera. E aí, a consciência fraca daquela pessoa é induzida a praticar o mesmo pecado que você pratica, amém? E assim você golpeia o irmão fraco pelas costas, e é contra Cristo com que? E no dia do julgamento, teremos o julgamento baseado na nossa consciência, mas não somente a nossa, mas a consciência alheia. Vai chegar no dia do juízo final, a irmã vai perder a salvação, vai estar no livro, porque a irmã praticou aquele pecado, e a irmã vai falar, eu pratiquei porque o pastor praticava, a mulher do pastor praticava, então eu pensei que eu podia, se eles podem, e aí a tua alma vai para o inferno, eu que vou pagar o preço. Tá afim? Dá para encarar? Dá para encarar? É com dificuldade que nós vamos entrar no reino de Deus. Entendeu, igreja? E é muito mais fácil as pessoas imitar a gente para o pecado do que imitar para a santidade. O que é tremendo em 1 Coríntios 8, 9 em diante, vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de algum modo ser tropeço para os fracos. Porque se alguém ver a ti que é dotado do saber, à mesa de templo de ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a participar da comida sacrificada ao ídolos? A pessoa vem para a igreja, se converte, vão todo mundo passear na praia, vê as irmãs da praia, tudo de biquíni, tudo lá. Aquela que chegou agora na igreja, a consciência dela é fraca, vê vocês que conhecem a palavra fazendo, ela entende que ela pode fazer também, e ela vai e põe um biquíni também. Aí os homens olham para ela,
a deseja, ela peca, porque virou tropeço, porque os homens desejou da maneira como ela está se vestindo naquele lugar, automaticamente aquilo ela vai pagar, porque não conhece a escritura, errais, vai pagar o cara que fez, mas também vai pagar você que induziu. Pastor, mas eu não pedi para ninguém fazer nada. Não precisa pedir, é só ser exemplo. Porque a coisa na igreja, que é fato, é um olhando para o outro para tentar um imitar o outro. E Cristo está te alertando. Tome cuidado para você não ser exemplo do mal para os fracos. Porque se um que é fraco na fé vê você participando do pecado, não vai ser a consciência dele induzir a praticar do pecado? E aquela pessoa praticou o pecado, vai pagar, mas quem foi o tropeço dela foi você, porque ela viu você. É a mesma coisa. Você chega lá, está minha esposa de biquinão lá, né? Ou eu de sunguinha, apesar que eu de sunga é um atentado ao pudor, vou preso. Velho barrigudo. Aí tá lá, aí chega na praia, os irmãos tudo de camisa, bermuda, olha para o pastor, se o pastor pode, nós pode. Olha, eu sendo o tropeço dos irmãos. Você está com uma consciência santa, mas vê o pastor errando, se ele pode, eu também posso. Não quer dizer que você vai para a praia de paletó, terno e gravata, irmão, não é isso, pelo amor de Deus. E olha como é forte no versículo 11. Assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual não foi você que morreu, foi Cristo que morreu. Deste modo, pecando contra, e golpeando-os a consciência fraca é contra Cristo? Peca na roupa, peca no tropeço, peca contra o irmão, peca contra Cristo, vale a pena? Abre os olhos e Cristo. Olha o 9, que tremendo. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizar. Amém? Veja que Paulo ele usa uma colocação da carne. Biblicamente, na igreja não temos proibição de carne nenhuma nos dias de hoje, amém? Mas ele pega algo que a gente pode, tem a liberdade, mas se por algum acaso, aquela liberdade, mesmo podendo, gerar tropeço, eu tenho que tomar a iniciativa e não fazer mais. Aqui é uma colocação. Ele está pondo. Nem tudo a gente precisa olhar a Bíblia dizer sim ou não. Se aquilo, mesmo que eu posso, está fazendo alguém tropeçar, eu puxo o freio e não faço uma pó, parar porque tem gente caindo. Ah, mas a gente pode. Eu sei que a gente pode, mas o povo está entendendo errado. Então para até o povo entender certo, que a gente não pode ser tropeço. Mesmo que eu possa, eu não vou fazer. É a mesma coisa que ele fala em Romanos capítulo 14, versículo 21. Romanos 14, 21. É bom não comer carne nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Amém, igreja? Deu para entender? Então Deus está falando para nós ficarmos atentos, que a mulher e o homem de Deus devem se ataviar decentemente. Então a pessoa vai falar: pastor, mas como é que eu vou para a praia? Amém, você se entende a maneira que você vai se ataviar decentemente? Ah, pastor, mas eu vou parecer uma jeca. Ah, você vai parecer uma jeca porque você está indo para a praia mostrar o corpo, ficar bonita, ou você está indo lá para salgar, tomar um banho de sal, comer uma aguinha de coco, como é que chama? Comer aquela isca, né, que fala que come na praia. Você entende a mentalidade? Olha a mentalidade, como é fácil pegar. Pastor, mas se eu vou de bermuda e uma coisa na praia, eu vou parecer uma jeca tatu, né? Ah, então você está preocupado com a roupa que você vai usar. A intenção dela não é ir para a praia, curtir com a família, levar as crianças para a praia, bater um papo, tomar uma água de coco, descansar, não. Ela está preocupada de parecer uma jeca. A intenção dela já é de parecer bonitinho e mostrar o corpo para agradar os outros, a beleza dos outros. Eu estou preocupado com que os outros olhem para mim, se eu sou jeca, tatu, eu não sou. Eu quero olhar para Cristo, meu irmão, eu não quero é pecar contra Deus. Você entende como é fácil? Pastor, poxa, passei o ano inteiro na academia, aí eu vou para a praia, tem que pôr bermuda, tem que pôr camisa. Você não tem que pôr nada, irmão, você tem que fazer o que Deus mandar. Eu não estou pondo na boca de ninguém, não. Amém? Não, mas aí, pastor, tudo que eu fiz na academia vai jogar fora. O que é bonito é para se mostrar e eu tropeço.
Olha o tropeço. Vai na academia, faça a sua academia. Ninguém está dizendo que não. Nós estamos dizendo o tropeço. Então a mentalidade da pessoa é rápida. Você vê que não tem o Espírito, não tem Deus. Porque se faz uma pergunta dessa, a pessoa não entende que ela está se entregando. Pastor, eu sou uma mulher, sou nova, né? Vou lá de bermuda, vou de blusa, aquelas, né? Blusa de praia, aquela que você pode andar no sol. Mas vou parecer uma jeca tatu, vai esconder. Aí ela mesmo se entrega, que a intenção dela não é de ir para a praia, passear com a família, curtir uma praia, curtir uma piscina, um clube, tirar férias, ir lá para o tobogã. O negócio é outro. É aqui, ó. Você se entrega na sua própria pergunta. Entendeu? Então a pergunta, pastor, posso ir para a academia? Vai, irmão, vai na academia, é bom fazer, né, ginástica, exercício. A gente come tanto comida porcaria hoje. Vai, é bom. Mas você precisa ir daquele jeito? Tem que ser daquela maneira? Existe alguma medicina, alguma ciência que explica que aquela roupa faz parte para que você consiga perder quilo, peso e ficar saudável? Ou aquela roupa tem uma outra intenção? Amém, igreja? Tudo vem daqui, ó. Então vamos para a praia? Vamos. Vamos para a piscina? Vamos. Vamos para o clube lá no tobogã? Vamos. Vamos lá, vamos curtir. Se a tua vida é decente, modéstia e bom senso, não precisa de terno e gravata, paletó e com a Bíblia na mão, não é isso, pelo amor de Deus. Vai na academia? Vai. Mas espera aí, varão, varoa, espera aí, calma, vai devagar. Qual o seu intuito? Pastor, mas é a moda. Moda de quem? De Cristo? Do mundo, amém? Nós não somos do mundo. Vivemos no mundo, mas não pertencemos a ele. Então tudo isso é uma colocação que Deus está dando para cada um de nós abrirmos os nossos olhos, porque nós não podemos nos deixar levar pelas coisas do mundo. Como eu disse para você, você chega no funk e vai falar para a menina se ataviar com decência, modéstia e bom senso, ela não vai querer. Então se uma mulher do funk não quer andar com decência como uma mulher de Deus, por que a mulher de Deus quer andar com a indecência igual a mulher do funk? Irmãos, pelo amor de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Gálatas 5, 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza e o quê? Lascívia. Está aqui. Idolatria, feitiçaria, amizade, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, a respeito da qual eu vos declaro que já outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus e que tais coisas. Então, a lascívia é a sensualidade. A lascívia é aquela mulher, aquele homem que quer ser o centro da atenção, quer chamar atenção, quer ser o mais bonito, a mais bonita, quer ser desejado, desejada, quer ser cobiçado, cobiçada, quer ver os homens. Na escola, você não tem na escola aquele rapazinho que toda menina quer e ele se sente o atleta. Você tem aquela menina que todos os caras querem e ela se sente a bambambam. É isso que Deus está falando. A lascívia, a sensualidade, a vaidade, tudo vai além, né? Não confunda a vaidade com higiene, porque você vai dizer, pastor, mas eu não posso passar perfume. Não estamos falando de higiene, irmão. Tomar banho, passar perfume, sabonete, shampoo, né? Esticar o pinho, isso aí é higiene. Você não está falando de vaidade. Quando você fala de vaidade, você tem noção do que Deus está dizendo e falando para cada um de nós. É o coração. Uma coisa é você se arrumar e se sentir bem com você mesmo. Outra coisa é você se arrumar na intenção de pessoas olhar para você, te achar bonita, mexer, chamar, você passar debaixo do prédio que está em construção e só escuta os peão, lá em casa, pum, caindo lá embaixo, mexe. É isso que Deus está falando. Lascívia é o ponto de Jezabel. Olha, lê 1ª e 2ª Reis, vocês vão entender quem era Jezabel. É a sensualidade. Ela gosta de ser o centro das atenções.
ela gosta de ser cobiçada, ela gosta de ser desejada, ela quer ser possuída, ela quer que os meninos chamem, ela se sente bem quando as pessoas é atraída por ela, por ele, vice-versa, tanto homem. Isso é a lascívia, é um pecado que leva para o inferno, juntamente com a vaidade, com a sensualidade, irmãos, a sedução. Tudo isso faz parte de um processo que nos leva para o inferno. Amém, igreja? Então, quando a gente é do mundo, faz parte da nossa vida isso. A gente acha legal jogar bola, tirar a camisa, as meninas ficar lá gritando. É do mundo, mas nós não somos mais do mundo. A gente não pode ser tropeço na própria igreja. A gente tem que tomar cuidado na própria igreja, no próprio momento. Você imagina, você vai numa igreja, quando você chega lá, as mulheres todas com aquelas roupas, os homens com aquela roupa, um casal chega, a mulher já tem problema com o marido que é ciumento, aí chega lá a irmã, aí você vai sendo tropeço para a própria igreja, tropeço para nós mesmos. Então a palavra, ela é muito clara para nós. Nós não vamos ditar regra de roupa, use o que você se sente bem, mas tome cuidado para não ser tropeço. Tome cuidado para não derrubar as pessoas. Não é saia, cabelo e paletó. Quando fala da saia, usos e costumes, é difícil, mas ela é um ponto muito bom para a gente conseguir doutrinar a igreja. Mas você não pode, porque aí o povo começa a ficar lunático, aí a saia grande, saia pequena, qual é a medida, qual é o tamanho, que tipo de pano. Ah não, pelo amor de Deus. A gente já passou por essa luta. Então é o seu coração com Deus. Você é uma mulher casada, você deve se ataviar com decência, modéstia e bom senso, dentro e fora de casa, já respeitando o seu marido. Você é um homem casado, também você deve se ataviar com decência, modéstia e bom senso, dentro e fora da igreja, porque você é casado, tem que respeitar a tua esposa. Vocês são jovens, são servos e servas de Deus, deve se ataviar com decência, modéstia e bom senso, porque a Bíblia diz que o jovem tem que ser exemplo na fé, na pureza, na santidade, na palavra. Exemplo para o bem e não para o mal. Então hoje, a gente tem que se arrumar. Ah, pastor, eu não posso me arrumar, me trocar mais. Não, meus irmãos, não é isso. Pelo contrário, se sinta bem com você mesmo. É legal você acordar, tomar um banho, pôr uma roupa, passar um perfume, se sentir bem, colocar aquela roupa, quando você emagrece, encaixa, fica bonitinho. Mal legal. Mas é uma coisa com você mesmo. Você está se sentindo bem com a sua autoestima, diferente do que a palavra está falando. Você não está preocupado com você. Você está preocupado com o que você vai projetar. Esse é o grave problema nos dias de hoje. Amém, igreja? Eu sei que essa palavra, você que está na live, não fica triste comigo. Muitas pessoas não vão aceitar, mas a Bíblia já fala. Romanos 16, 17, para a gente encerrar, que estourou o horário. Romanos 16, 17 em diante. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que há. Faz o quê? Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras religiosas tentam enganar o coração do povo. Noteis bem aqueles que vão procurar criar provocações, escândalos e divisões em desacordo com a palavra que nós aprendemos hoje. Não tem nada a ver, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com aquilo, não tem maneira nenhuma, eu tenho Deus, eu me visto como eu quero, o corpo é meu, o que é bonito é para se mostrar, tem que curtir a vida, não tem nada a ver, eu faço o que eu quero, amém. Ninguém está te obrigando a você não fazer, ou deixar de fazer. Caminhe nos seus passos, mas nós não vamos deixar de persuadir, porque você vai encontrar pessoas que com certeza elas vão bater de frente com você, se escandalizando com esta palavra que foi pregada. Mas a Bíblia diz: afasta desse povo, foge desse povo, porque esse povo não serve a Cristo, não serve ao Senhor, não obedece à Bíblia. Esse povo serve ao seu próprio ventre, faz o que quer, da maneira que quer e do jeito que quer. Afasta deste povo, porque eles estão indo para o inferno e quer levar a gente junto, corrompendo o nosso coração, mas não vai, porque o nosso Deus é maior. Amém, igreja? Então, vamos nos ataviar decentemente, com modéstia e bom senso, tanto a mulher como o homem, dentro e fora da igreja. Não é só dentro da igreja, fora da igreja também. Ser exemplos, não sermos tropeço. Não é só a roupa. Você viu o que vem de pecado acumulado quando você se torna tropeço com alguém?
Olha o que Jesus fala, reforçando para nós encerrarmos: melhor você pendurar uma corda no seu pescoço com uma pedra e se jogar para se afogar, do que fazer alguém tropeçar. Você tem noção da consequência espiritual do tropeço? Então, que o homem do mundo tropece nas mulheres do mundo como pedra, mas um homem do mundo ter pedra para tropeçar sendo uma mulher de Deus? Que as mulheres do mundo tropecem nas pedras que são os homens do mundo, né? As mulheres do mundo tropecem nas pedras dos homens que são do mundo. Agora você imagina as mulheres do mundo tropeçando numa pedra que é um homem de Deus. Você não vai morrer se você ir para uma praia, para uma piscina, para um clube, se você não usar uma sunga ou um biquíni. Você não vai morrer, não vai fazer foto, você vai curtir do mesmo jeito.